Olá, minha gente, um grande abraço para vocês. Obrigado por estarem aqui no nosso canal Família, Amor e Cuidado, aqui no YouTube, né? Eu toda semana coloco pelo menos 2 vídeos aí circulando sobre problemas da infância, da pediatria, das famílias, das relações. Fico muito contente se você se inscrever, tocar o sininho, porque aí você recebe informações quando é que está caindo os vídeos. E hoje, as colocações que eu vou fazer se dizem respeito a essa situação do coronavírus, chamada Covid-19, essa síndrome provocada por esse vírus danado aí que está trazendo muitos problemas em crianças e em adolescentes. No começo se falava muito que as crianças não apresentavam grandes problemas e que não havia respostas inflamatórias muito intensas mas que havia um problema de que as crianças, mesmo sem sintomas, podiam transmitir a doença. Então se falava muito do isolamento das crianças, de ficar trancadas em casa, de não ver pessoas idosas, não ficar perto de grupos de risco, etc. Não é que mudou essa situação, mas algumas informações contraditórias apareceram e acabaram prejudicando um pouco a informação e as pessoas ficam em dúvida, né? A Organização Mundial de Saúde falou, não é bem assim, é raro que as crianças assintomáticas transmitam, né? Mas não é que seja impossível. Teve gente que já entendeu, então tudo isso estava errado, as crianças podem... Não, a gente ainda tem crianças que podem estar transmitindo, e são informações que a gente está revisando. Essa doença é uma doença muito nova, que a gente está aprendendo a saber como é que é essa história dessa doença, o que está acontecendo. Então sempre mudam as informações. O que nós estamos insistindo é protejam-se, cuidado. Nos bebês, sim, pode haver casos de bebês com coronavírus. E é mais difícil o diagnóstico, porque eles não se queixam, eles não têm sintomas, eles não falam que tem dor de cabeça, eles não falam que estão com falta de ar. Então fica atento, ficou meio paradinho, está meio com a cor mudando, está paradinho, não está mamando. Fique atento, porque às vezes se tem ou secreção pulmonar e tal, bebê não tosse com muita frequência, né? É mais difícil, a não ser em doenças muito especiais, engasgos, mas precisa ficar atento, porque se for o caso tem que levar ao médico. Em crianças maiores, a gente tem outros problemas, né? Eles como crianças, eles não deixam de ter suas comorbidades, ou seja, doenças que acometem crianças e que aumentam a chance de crianças serem também grupo de risco. Quais crianças? Muitas. Crianças diabéticas, o diabetes infanto-juvenil é realmente muito sério, muito grave, necessita de muita atenção, muito cuidado, e precisa muito de atenção da família. Eles, se pegam o coronavírus, é bem mais complicado. Crianças obesas, crianças tomando remédios imunossupressores para tumores, para câncer, para leucemia, ou crianças com imunodeficiência adquirida ou congênita, hereditária, que pode nascer já com deficiências imunitárias importantes. Essas crianças são aquelas que, diante do coronavírus, são as mais propensas a ficarem doentes. Outra coisa importante sobre a transmissibilidade pelas crianças, que é outra discussão que está em voga hoje, eu vi ontem um documento muito interessante de uma pessoa que eu respeito muito, da Universidade de São Paulo, dizendo, olha, é preciso atenção, porque a transmissão da doença é principalmente por via respiratória. Não tem sintoma, mas se está com tosse, secreção pulmonar, mesmo, e se ela é realmente positiva, ela pode transmitir, porque o vírus, a maior parte das vezes, é transmitido realmente por via respiratória. Discute-se hoje, inclusive, qual é o potencial real de transmissibilidade por estar em superfícies. Tem gente que diz, não, tem que continuar esterilizando tudo. Tem gente que não é tão intenso. Não é que não faça, mas não é tanto quanto se dizia no começo. Então vejam, não é que se está negando a informação inicial, é que está se relativizando, dizendo que a coisa não é tão importante assim. De uma maneira geral, o mais importante nas crianças é como é que elas evoluem, porque uma coisa que me perguntaram no outro dia, e eu fiquei realmente também muito preocupado com isso, bem, se tem uma criança grave que vai para o hospital e vai ficar em observação com 5, 6 anos de idade, como é que fica essa criança sozinha no hospital? Claro que se ela ficar grave, for entubada e sedada, ela vai ficar sem saber que está sozinha, mas no primeiro momento, se ela não necessita ainda disso, ela precisa de atenção, e hoje em dia sabe que se isola os doentes de pessoas. A mãe e o pai vão se arriscar de ficar perto dela, ela não pode ficar em casa, se ela vai para o hospital ela vai ter que ser cuidada. Então essas são características da coronavírus em crianças que são importantes. Outra coisa importante, até saíram documentos recentes de várias
sociedades de pediatria, mostrando que existe uma síndrome respiratória importante e em alguns casos até graves, com doenças que simulam algumas doenças graves que ocorrem em outros vírus, como a tal da síndrome de Kawasaki, que é descrita como sendo uma doença causada por alguns vírus e que é grave, não é na fase aguda, é depois que passou a fase em que essas crianças apresentam vermelhidão, rachas cutâneos, gânglios na base do crânio, inchaços, edemas e problemas muito sérios. O pediatra tem que estar treinado para atender crianças em pronto-socorro e pensar na possibilidade de as crianças terem apresentando o coronavírus. E quando a criança chega nesse estado grave, com essas síndromes respiratórias mais sérias, isso é importante, há uma preocupação grande da sociedade de pediatria com isso, ele tem que estar treinado para atender bem essas crianças, informar a família e ver como é que no hospital a gente vai tratar essas crianças e como é que elas vão ser cuidadas. Por isso, na verdade, a doença é uma só, mas na criança existem características especiais da idade e morbidades que aparecem com frequência. Imagine num hospital de oncologia pediátrica, onde tem muita leucemia, onde tem câncer, etc., que tomam remédios muito poderosos, imunossupressores, se lá aparece casos de coronavírus. É uma situação muito grave, muito difícil. Por favor, se você gostou desse vídeo, distribua, mande para outras pessoas. Dê o nosso endereço de canal do YouTube. A nossa intenção é realmente ajudar as pessoas a compreenderem um pouco mais do que está acontecendo com o nosso mundo, com a nossa vida e com nossas crianças. Sou o professor José Martins Filho, médico pediatra.